Salmo 131. E eu vou pedir à leitora oficial que faça a leitura. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Amém. O que lhe chama a atenção nesse salmo? Quando ele fala que ele não vai se envolver com algo que é maravilhoso demais para ele, que é muito grandioso. Que ele, nesse versículo 1, ele está sendo humilde, porque ele está falando que ele não está tendo a soberba, não estava sendo orgulhoso. Também está falando que ele não vai se envolver com coisas que não são da sua capacidade, não são do seu alcance. Além da capacidade, ótimo. Muito bem interpretado, Rebeca. Parabéns. O que lhe chama a atenção? Ou o que você gostaria de destacar? Confiança e humildade. Confiança e humildade. Ótimo, Armando. Ótimo. Acalmar, sossegar, né? Oi, não entendemos, Tiago. Acalmar e sossegar também, né? Acalmar, né? Acalmar, tranquilizar o coração, a alma, sossegar a alma, né? Para não ficar desejando coisa além do que a gente pode, né? Perfeitamente, perfeitamente. Não pode. E aí? O que lhe chama a atenção? O telefone aí tocando. Não é para mim, não. Para mim, fala que eu estou na hora do culto. Mas ninguém? Nada? Não chamou a atenção? Poucos versículos? Não deu para chamar a atenção? Sim, pode falar, Roberta. Primeiro você libera o seu microfone. Isso. Liberei. O versículo 2 diz: de fato acalmei e tranquilizei minha alma, sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A criança é tão interessante que ela é confiante, né? Ela não deseja, como a Rebeca falou, que não deseja coisa maravilhosa demais. A criança é simples. O que ela deseja é muito simples e fácil de atender. Pode falar aqui. Amém. Amém. Sim, Dário. Você queria falar? Pois aí, Aldenise, você tem que soltar um. Solta o microfone aí, Aldenise. Isso, pode falar. Meu. Ah, tá. Estava observando a sinceridade dele, né? Abrindo o seu coração, né? Falando sobre orgulho, né? Então ele estava sendo sincero, né? No mínimo a gente vê que ele estava passando pelo momento que ele tinha que, como se diz, despejar, não, tudo isso na mão do Senhor, entendeu? Arrogância, entendeu? E orgulho. Eu senti que ele está sendo sincero nessa oração. Amém. É isso mesmo, é isso mesmo. É uma oração, né? Não é uma música, isso aí é uma oração. 3 versículozinhos mais pesados, se a gente for olhar com detalhe ali o que ele está dizendo, né? Calvino vai falar que na hora que ele faz as institutas ali, né, para a organização ali da sua teologia, boa parte dos salmos ele recomenda que fosse feito músicas para os salmos, e ele faz isso. Mas ele chega no 131, ele prefere não fazer, porque ele fala que nenhum homem era capaz de dizer o que o salmista diz aí.
Senhor, o meu coração não é orgulhoso, meus olhos não são arrogantes. Você falou nenhum homem. Se falar, está mentindo, então é melhor não cantar isso aí. E depois há uma nova interpretação, ou uma interpretação melhor daquilo que o salmista está dizendo, e é nela que nós vamos seguir hoje, para que a gente também possa cantar esse salmo e isso venha a ser verdade em nossas vidas. Vamos começar a esmiuçar um pouquinho aí do que o salmo vai dizer para nós? Olha lá. Qual o contexto que isso vai ser escrito? Tá? Provavelmente ele está dentro de um contexto. Ele já foi ungido por Samuel ali como rei. Tá? Ele já está ali andando com Saul em algumas situações. Deve estar, esse contexto aí está depois que ele mata Golias, que ele vai morar com o rei no palácio. E quando começa a Saul e os seus súditos, os súditos de Saul, começarem a olhar para ele e falar, ele está querendo tomar o trono, ele está querendo, e ele começa então as perseguições. Tá? Esse é o contexto, quando ele começa a ser perseguido ali. Do que esse salmo fala? Ele fala de elementos essenciais para uma vida que quer glorificar a Deus. Então ele vai falar de contentamento, de humildade, de maturidade emocional, maturidade espiritual e confiança. São elementos básicos para uma vida que quer buscar a Deus e fazer a vontade do Senhor sobre qualquer coisa, antes de qualquer coisa, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta, vou pedir para a Érica abrir. Quem foi Davi? O salmo é um salmo de Davi, está aí no título dele, Salmo Davídico, né? Mas quem foi Davi? Aliás, deixa eu fazer uma coisa. Pega na sua Bíblia aí, observa na sua Bíblia. Geralmente aí no livro de Salmos você tem um título, tá? Não é? Tem o número do salmo lá, certo? E aí você vai ter um título. Geralmente, na maioria das Bíblias, vai ter um títulozinho e depois em negrito. Nesse caso do 131, tem escrito em negrito Cântico de Peregrinação, Salmo Davídico, certo? O que está em letras normais aí, como título colocado, é um título posterior, que quem foi editar a Bíblia moderna em português deu um título para esse salmo. Mas o que está em negrito faz parte do salmo original, ok? É o único local na Bíblia que você vai encontrar isso, essa condição nos Salmos. Nos outros textos da Bíblia, você vai ver os títulos, mas aí esses títulos já não compõem o texto original, porque ninguém escreve uma carta colocando o título num pedaço daquilo que você vai escrever. Né? Só nos Salmos, que eram músicas, é que vai ter esse negritado aí, dando a ênfase do que era, ou um título, ou qual era a função desse salmo que estava sendo escrito. Mas a minha pergunta, dei tempo para vocês pensarem, a minha pergunta é, quem foi Davi? Ele foi tanta coisa, pastor. Mas assim, a Bíblia diz que ele foi o único homem segundo o coração de Deus, né? Foi um homem segundo o coração, de acordo com a vontade de Deus, né? O Mateus falou que foi aquele que matou Golias, está certo também. Quem foi Davi? Foi um dos maiores exemplos que Deus deu, dizendo assim, mesmo se você for pequeno, Deus pode fazer maravilhas na sua vida. Para mim, Davi foi um dos maiores exemplos disso. Isso. Davi era uma pessoa quase esquecida, né, Rebeca? E chegou a ser rei, né? Chegou a ser rei. O que mais que você lembra? Quem foi Davi? Guerreiro. Ele era um pastor de ovelhas, ótimo. Foi rei de Israel, o João está falando aqui. Guerreiro. O João, vocês estão ouvindo o João? Não, porque está longe, né? O João falou que ele bastante, mas ele se arrependia de coração. E isso faz toda a diferença na caminhada cristã. E é legal porque Deus não esconde isso, né? Porque ele podia só ter colocado os acertos de todos os servos na Bíblia. A gente ia ler e falar, olha, para servir a Deus tem que ser perfeitinho. Ninguém erra que está servindo a Deus. Mas ele botou os erros de todo mundo para falar, todo mundo tem condição de ser meu servo, porque mesmo errando pode se arrepender e eu vou perdoar e vou mudar a condição, né?
para não ficar aquele alvo inatingível. Quem foi Davi? Pastor. Davi foi pai de Salomão. Diga, Josias. Aqui a gente vê também Davi, antes de ser conhecido, era pastor de ovelhas, né? Humilde, né? Aparentemente, você, assim, olhando para o texto, ele era, assim, desprezado um pouco pelos irmãos, pelos pais, né? Então, vivia um pouco bem escondido, né? Assim, pelos matos e tal, só vinha em casa, vamos dizer assim, almoçar, comer alguma coisa, e depois tinha que voltar de novo, né? Porque era uma obrigação dele, né? Então, era humilde. Se ele não fosse assim humilde, ele queria já estar no meio dos irmãos, que era lutador e tal, essas coisas assim, né? Então, guerreiro, muito né? nele a humildade, né? Verdade, verdade. Ótimo lembrança, Josias. E aí, quem foi Davi para você? Ninguém se lembra mais? Vou ajudar então, hein? Foi músico. Músico, ótimo. Olha lá, Davi foi pastor de ovelhas, e aí o Josias falou uma coisa bem interessante aí do pastor de ovelhas. A função de pastor de ovelhas, se era uma família com mais recursos, ela não era dada para um filho, geralmente ela era dada para um escravo. E ao que tudo indica, a família dele lá era uma família que tinha uma quantidade de recursos. Os filhos serviam ao exército, e para servir ao exército não é igual hoje que você vai lá, faz o seu alistamento e o exército te paga para ser soldado. Naquela época, a família tinha que bancar o cara lá dentro, né? Era quase que um privilégio você servir como militar. Quando Samuel chega para ungir, ele pede para trazer os filhos e vai passando de um por um, e Deus fala, nenhum deles. E aí não tem mais nenhum filho, o pai dele quase que se lembra, não, tem mais um, peraí que eu esqueci. Chama ele lá, está lá no meio das ovelhas. E aí é como se Davi não tivesse tanto prestígio quanto seus irmãos. O pastor Cláudio Duarte faz uma pergunta bem interessante, né? O que 7 homens estavam fazendo dentro daquela casa, no meio da tarde, sem fazer nada, só um trabalhando, né? Alguma coisa estava errada ali, né? Ele foi um soldado corajoso, ele foi um general extremamente sábio e tático nas operações, ele ganhou as guerras onde ele passou. O Dário falou, ele foi muito sincero, e aqui nesse salmo a gente vê isso, ele era um homem muito sincero, tinha um coração voltado para Deus, e por isso ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, conforme o coração de Deus, né? A Ana Cristina falou isso também. Ele escreveu dos 150 salmos, ele escreveu 74. Pelo menos na minha vida foi 74. Na nossa foi 73. E o que o João colocou aqui também foi, quando ele pecava, ele buscava sinceramente diante de Deus o perdão e a misericórdia. E isso aí é uma lição de vida para a gente, porque mostra que nós vamos passar por situações que, às vezes, nós vamos tropeçar no pecado. Mas isso não nos faz um pecador profissional, né? Aquele que ama a Deus, quando se descobre nessa condição, ele vai buscar reverter isso e vai voltar para os caminhos do Senhor, abandonando a condição de pecado ali, né? 3 versículos, cada um falando de uma coisa diferente, e é o que dá a estrutura para esse salmo. Ele fala da soberba, ele fala da tranquilidade e ele fala da esperança, né? De colocar a esperança em Deus. 3 versículos, cada um versículo com algo profundo para a gente poder pensar e trabalhar. Vamos começar pelo primeiro aí? Vamos começar no início? Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Dentro desse contexto, para a gente poder ficar mais fácil a compreensão do Salmo, do que ele está falando? Ele já sabia que ele seria rei, Samuel já tinha ido lá, atrás dele já tinha ungido ele como rei. Certamente os amigos, aqueles que eram mais próximos, estavam falando, você está perdendo tempo com Saul.
destrona logo esse cara, tira ele daí. Ele teve várias oportunidades para matar Saul e assumir o reinado, mas o que ele fala para Deus? O meu coração não é orgulhoso, meus olhos não são arrogantes, eu não estou me sentindo melhor do que ninguém, tá? E eu não almejo coisas grandiosas demais para mim. É como se ele estivesse dizendo, se Deus vai me fazer rei de Israel, é Deus quem vai me fazer, não sou eu que vou buscar circunstâncias ou armar ciladas ou gerar condições para que isso chegue na minha mão. Se Deus vai me dar, é Ele quem vai me dar, eu não preciso fazer nada. E ele começa dizendo que ele não é orgulhoso, ele não é arrogante. Olha que coisa interessante, algumas traduções aí vão trocar o orgulhoso por soberbo, né? Ele não está dizendo que ele nunca foi soberbo. O que ele está dizendo é que nessa condição, nessa situação que ele estava vivendo, não tinha soberba, ele não estava sendo arrogante. Ele não estava dizendo assim, eu sou melhor do que os outros. Ele estava, ao contrário, ele estava falando, olha, na situação que eu estou vivendo, em que Deus já falou que eu vou ser rei, que eu vou herdar o reino de Israel, eu não quero me colocar como melhor do que os outros. É como se Deus está falando, eu vou te dar uma função muito importante, e ele fala assim, eu não tenho... Deus, tem muitas outras pessoas mais capazes, mas eu não vou me movimentar para isso. Se é o Senhor quem vai me dar, eu vou esperar chegar em minhas mãos, porque o Senhor vai trazer. Ele está mostrando que ele não quer essa relação de ter que agir para poder, com um coração mais orgulhoso ou com atitudes arrogantes, conquistar para falar que foi ele que conquistou. Deus é quem faz isso por ele. É isso que ele quer deixar muito claro. E vamos pensar um pouquinho o que é ter um coração orgulhoso. Olha só, uma pessoa que tem um coração orgulhoso possui um conceito de si mesmo mais elevado do que realmente é. Ela vive uma ilusão, ela se acha mais do que os outros. Tá? E por que ela se acha mais do que os outros? Por uma sensação de egoísmo. Eu tenho mais para mim, tudo tem que ser para mim, eu sou melhor do que os outros, as coisas têm que vir para minha mão. Né? E ela tende a invejar o que os outros possuem, querer o que os outros têm. Tá? O dicionário vai falar que é um excesso de autoadmiração que resulta em soberba e altivez. Tá? E dentro de um conceito um pouco mais dentro da psicologia, isso pode estar mascarando uma baixa autoestima. A pessoa quer se mostrar mais do que realmente é, para esconder que ela pensa, no fundo ela está pensando menos de si mesma. Né? Então ela cria uma casca para que os outros não descubram o que está passando de verdade aí dentro do seu coração. O que Davi está colocando para a gente aí nesse ponto de não ser orgulhoso, não ser arrogante? Ele está falando sobre contentamento. A gente, na quarta-feira passada, foi sexta, não me recordo, nós falamos sobre contentamento. Né? Contentamento é nós aceitarmos a nós mesmos, as nossas condições, a forma como nós vivemos, reconhecer as nossas forças, reconhecer as nossas fraquezas e ainda assim ser grato, porque tudo que nós somos foi Deus que nos fez, foi como Deus nos criou, é como Deus nos conduz, e a gente não precisa ficar inventando nada para impressionar ninguém. Né? Contentamento eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus me fez, eu sei quem eu sou para mim, eu sei quem eu sou para Deus, aos olhos de Deus, eu não preciso estar querendo impressionar ninguém, eu estou feliz com aquilo que eu sou, ok? Ele fala no final desse versículo, falando, não me envolvo em coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Tem gente que sabe tudo, tem gente que tem know-how para fazer tudo, né? E, portanto, aí, se tem isso tudo, a opinião dessa pessoa tem que prevalecer. O pastor Augusto Nicodemos diz que tem gente que se falar assim, olha, eu acho que você devia ser rei, a resposta ia ser, demorou, vocês demoraram demais para descobrir que eu tinha que ser o rei. Né? Porque se acha acima da média, está se vendo além daquilo que realmente a pessoa é. Né? É interessante que mesmo tendo todas essas condições, mesmo sabendo que Deus já tinha dado a palavra a ele, Davi assume uma postura humilde diante de Deus. Né?
é fácil a gente dizer que é humilde diante dos homens, porque o homem não está vendo o nosso coração. Mas estar numa condição humilde diante de Deus é muito mais difícil, porque Deus não está olhando, não está vendo o que você está falando só com a boca. Ele está vendo o seu coração e a sua mente, ele sonda a mente e a intenção. Então, para o salmista se colocar diante do Senhor e assumir uma posição de humildade diante de Deus, ele tem que realmente estar dentro dessa posição de humildade, porque Deus não dá para enganar. Deus sabe o que passa dentro do coração dele, e mesmo assim a postura dele é de humildade. No versículo 2 ele fala: de fato acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como uma criança. Aí ele trabalha o assunto domínio próprio. Olha que coisa interessante. Ele fala que Davi não fala que ele não foi tentado por essas questões, pelas coisas grandiosas ali, pelo desejo de ser rei. Ele não fala que ele não foi tentado, ao contrário, ele fala que quando isso chegou ao coração dele, o que é que ele faz? Ele acalmou o coração. Olha, você é uma pessoa muito inteligente. Ah, sou mesmo, manda mais, elogia mais. Não é isso. Ele fala, não, você é uma pessoa acima da média. É isso mesmo. Não, Davi fala ao contrário. Quando ele ouvia sobre esse tipo de coisa, que ele tinha uma promessa, que ele tinha que assumir, ele acalmava o coração, porque ele falava, não sou eu que tenho que tomar atitude. Quem vai agir em meu lugar é o Senhor. Ele é quem vai cuidar de todas as coisas. Tá? Ele foi tentado, foi provocado nessas questões, e em várias vezes na história dele, né? Mas o interessante é que ele não se deixa dominar por esses sentimentos, né? A alma inquieta e um coração altivo e orgulhoso revelam o quanto nós precisamos de Deus e o quanto nós estamos longe do Senhor. Se a nossa alma está inquieta o tempo todo, a gente está se sentindo melhor do que os outros, está vivendo altivo e orgulhoso, só mostra uma coisa: nós precisamos nos aproximar mais de Deus para a gente aprender quem verdadeiramente nós somos e quem verdadeiramente Deus é. É preciso, então, acalmar a alma. A palavra que está aí no acalmar traz o sentido de você passar como é que faz com terrenos? A plana, né? Você vai planar o terreno. Às vezes vai construir, primeiro você tem que deixar o terreno plano, para depois você construir. Tem esse sentido a palavra acalmar. É tirar os buracos e tirar os picos e deixar tudo no mesmo nível. Ele está falando, a minha vida tem que estar nesse mesmo nível, e a gente só alcança isso com maturidade, e é isso que Deus espera da vida de cada um dos seus servos. 1 Coríntios 13, versículo 11 diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E Efésios capítulo 4, versículos de 13 e 14, vão nos dizer assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por ventos de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Então, olha que coisa interessante. Aqui, Paulo, em Corinto, ele vai falar que quando ele se tornou homem, me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ele está falando aqui de maturidade, né? E lá em Efésios, ele vai falar o quê? Para que a gente possa alcançar a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, nós precisamos chegar à maturidade, tá? E a maturidade se dá pelo conhecimento de quem é Jesus, a plenitude de Cristo, tá?
se isso acontecer, ou quando isso acontecer, nós vamos deixar de ser crianças e vamos parar de ser levados por vento de doutrina. Um pastor falou, eu acredito, uma interpretação na Bíblia não tão correta, eu acredito, né? Ventos de doutrina. E nem vamos nos deixar envolver mais pela esperteza dos homens que induzem ao erro. Olha que coisa interessante. Deus espera que nós, seus servos, não venhamos a viver sendo induzidos ao erro. E para que isso aconteça, nós precisamos crescer, atingirmos a maturidade, nos tornarmos maduros diante do Senhor Jesus. Dentro desse conceito ainda de maturidade, ele vai falar, eu preciso acalmar a minha alma, tirar as diferenças, os baixos, né, os pontos mais baixos, às vezes, da minha vida, os picos de euforia, os buracos de tristeza. Eu tenho que viver um pouco mais estável para poder viver de forma tranquila. E ele fala, acalmei e tranquilizei a minha alma. Olha que coisa interessante. A alma inquieta, o coração altivo, o que revela? Revela que ainda não está contente, que a pessoa não tem contentamento, ela não está feliz com o que ela tem, plenamente feliz com o que ela tem, por isso que ela está sempre buscando algo mais, ela não está feliz plenamente com o que ela é e ela fica sempre querendo se modificar, quando quem faz isso em nós é o Espírito Santo. Um alma inquieta, um coração altivo, não está satisfeito, não alcançou segurança por uma razão, ainda não é maduro o suficiente. Opa, eu pulei ali. Espera aí. Aqui. Como é que eu chego nesse estágio de maturidade? É aceitar a vontade de Deus para a minha vida. Saber que perdas e ganhos fazem parte da vida, mas eu confio no Senhor com tanta firmeza que eu sei que as perdas e ganhos vão me levar para perto dele, vai me fazer mais maduro, vai me tornar mais confiante. Olha que coisa interessante. Aceitar a vontade de Deus nas perdas e nos ganhos revela um coração maduro e confiante. Sabe aquela coisa assim que independente de como você está, daquilo que está acontecendo, às vezes o mundo está se desmanchando, né? Tem uma música que fala quando o mundo cai ao meu redor, e aí você encontra algumas pessoas que o mundo está desmoronando e você vê a pessoa ainda sorrindo. Triste, mas está ali, pode contar comigo. Às vezes, um tanto quanto abatido pelas circunstâncias, mas ela fala, por que você está tão seguro? Porque eu confio em Deus. Isso se dá através da maturidade emocional e da maturidade espiritual. Quando eu estudei na faculdade, eu estudei com um professor chamado Elias Brito. E o Elias Brito trabalhava muito esse conceito de segurança e significado. E ele fala que segurança e significado são duas pernas da nossa caminhada aí para a vida inteira. Tá? Imagina você caminhando e você dá o primeiro passo buscando o significado. Quando você se estabelece no significado, você vai querer alcançar, já tem o significado, agora eu preciso de dar um outro passo, que é a segurança. Mas na sua caminhada, observa como é que você caminha. Para você dar um passo, você vai passar por um momento de instabilidade. O seu corpo vai ter que desequilibrar, procurar o equilíbrio para poder se firmar de novo. É assim que você dá o seu passo, um atrás do outro. Então ele fala, olha, o seu passo que já está firme é o seu significado. E aí você precisa agora de segurança. Então você tem que levantar outra perna, se equilibrar numa perna só, até que você possa apoiar a sua segunda perna, e aí está com os dois pés no chão. Só que aí, um vai estar à frente do outro. E aquilo que tinha significado lá atrás, já não pode ser que não tenha mais tanto significado, porque o que você alcançou de segurança é muito melhor e o significado perdeu o significado, né? E aí você vai ter que buscar outra coisa que te dê significado. E é assim que a gente vai caminhando, alternando significado e segurança. Isso é um processo de crescimento. E no processo de crescimento,
todo o processo de crescimento envolve perdas, e às vezes perdas dolorosas. Mas se a gente não perder, nós nunca vamos alcançar ganhos maravilhosos que Deus tem para a gente, né? Imagina se uma criança se nega a crescer, se torna um adulto com 30 anos, procurando a mãe todos os dias para poder mamar. Não faz sentido uma coisa dessa. Mateus até riu aqui. Não faz sentido, mas às vezes a gente está querendo que a nossa caminhada se torne assim. A gente quer continuar na segurança e não buscamos mais significado. A criança precisa passar pelo desmame, e o desmame ela vai sentir. Às vezes ela chora, às vezes ela esperneia, mas os pais e as mães sabem que isso é o melhor para a vida daquela criança. Ela não pode passar a vida inteira mamando ainda. Vamos pensar em alguns personagens bíblicos. Olha só, Abraão, para buscar, para acontecer essa alternância de segurança e significado aí com Deus, Deus pediu para que ele abrisse mão da sua terra, da sua parentela, e depois teve que abrir mão de conviver com seu sobrinho, né? Lembra José do Egito? José precisou ser separado do pai, porque o pai mimava demais, para que ele se tornasse quem Deus gostaria que ele se tornasse. Se ele tivesse ficado lá junto com os irmãos, ele só seria um homem mimado, nada mais do que isso. Deus tira ele de lá, porque Deus queria ele como o governante do Egito, né? Como diz o desenho, um príncipe do Egito ali, para poder salvar a condição da família. Uma criança mimada não tem muito o que conquistar, não consegue criar muita coisa. É preciso que a gente abra mão, e nesse processo de abrir mão e conquistar, abrir mão para conquistar, abrir mão de algo que nós temos para conseguir algo melhor, a gente consegue caminhar, e é isso que Deus está colocando, é isso que Davi está colocando para a gente ali. A gente precisa buscar isso no Senhor, buscar o amadurecimento. O versículo 3, o versículo 3, ele fala assim, ó: põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Para que Deus se torne sua fonte de satisfação, sua fonte primeira de satisfação, você precisa conhecer a Deus. Vou pedir para a Érica abrir, eu quero lhe perguntar, de fazer essa pergunta que está aí. Quem é Deus para você? Porque se você sabe quem é Deus para você de verdade, não só intelectualmente, mas se você sabe quem é Deus, a sua caminhada com Deus é outra. Então, quem é Deus para você? Meu pai e amigo. É um pai e amigo. Amigo, ótimo. Rebeca, o que significa ser pai para você? Cuidar de mim, né? Ah, então, olha só. É bom que a gente esclareça, porque tem gente que não tem um pai tão presente, tem gente que não tem um pai tão próximo. Então, quando a Rebeca está falando que Deus para ela é pai, ela está falando, é alguém que cuida de mim. Não é isso, Rebeca? Que eu posso confiar, que eu tenho alguém em quem eu tenho confiança. Olha que coisa bacana. Parabéns, Aramis. Né? Quem é Deus para você? Um de cada vez, não precisa falar todo mundo junto, não. Libera o seu microfone e fala. Quem é Deus para você? Protetor. Protetor, Josias, aquele que cuida. E olha que para cuidar de você dá trabalho, viu? Muito. Mas é interessante porque Josias já passou por vários acidentes, por várias situações difíceis. Por que para ele Deus é protetor? Porque em todas elas Deus livrou. Deus guardou. Em outras situações pode ser que outras pessoas não iam estar conversando com a gente hoje, né, Josias? E você venceu com Deus, Deus te guardou, protegeu, você está aí em todas elas. E é isso que a gente tem que considerar. É a experiência pessoal que nós temos. Deus agiu na minha vida assim, então eu posso confiar que Ele faz por mim.
né? Quem é Deus para você? Amém. A Sheila, saiu baixinho o microfone da Sheila, mas eu acho que ela falou, é aquele que está sempre ao meu lado, é isso, Sheila? É. Isso. Isso. E ao dizer que Deus está sempre ao meu lado, você também pode contar com Ele, em todas as circunstâncias, não é isso? Com certeza. Quem é Deus para você? O Isaac lá na casa do Josias, né? Isaac é terrível. Não, Ele é muito. ele é lindo. Quem é Deus para você? Vamos, gente. Eu Pastor, concordo, Fala, Ana. eu concordo com a Rebeca. Deus é Pai. E acrescento que Ele é um Pai extremamente amoroso, zeloso, cuidadoso, Amém. fiel, bom, justo. Amém. Amém. Tá? Diga, Carmen. eu estou aqui querendo falar, mas eu vou falar, parece uma coisa assim, tão solta, mas não. Para mim, Deus é tudo. E quando eu digo isso, eu não estou falando simplesmente por falar. É porque, olhando para a minha vida, eu vejo que sem Deus eu não seria nada. Isso de experiência própria, sabe? De ter vivido. A minha vida é um milagre de Deus, é a presença de Deus. Então, Ele é o meu ajudador, é o meu consolador, é o meu supridor. Ele é tudo para mim. Amém. Amém. E quando diz tudo, é literalmente tudo, né? Sim, e por isso que eu estava relutando em falar, porque o tudo parece tão vago, mas não é vago. Para mim, não é, entendeu? E é isso que eu estou falando, Carmen. Quem é Deus para você? Dentro da sua experiência, porque é isso Exato. que vai contar e que vai mudar a nossa condição, né? Dentro da sua experiência, Deus é tudo, porque em tudo que você necessitou, Ele se fez presente e atendeu, né? Glória a Deus por isso. Exatamente. Amém. Ok. Mais alguém quer falar? Tião, quer falar, Tião? Pode falar. Pastor, para mim, Deus para mim é um amigo, uma pessoa que na dificuldade do meu trabalho, que eu penso nele e consigo fazer meu trabalho. Onde eu estiver, eu estou um pouco assim chateado, estou um pouco assim amargurado. Quando eu penso em Deus, me alivia tudo, as minhas dificuldades, me dá mais tempo no pensamento, inteligência, não fazer alguma coisa. Então, muito nesse ponto. Amém. E isso de Deus ser amigo é muito bom, porque tem um amigo com quem a gente pode conversar, é excelente, né, Tião? Eu listei alguns títulos de Deus aqui para a gente pensar. Deus é maravilhoso conselheiro, é Deus todo-poderoso, Deus forte, príncipe da paz, é fiel, é justo, é amoroso, é bom, é salvador, ele é consolador e tantas outras coisas que ainda nos falta aqui listar. Mas ele você só vai desenvolver isso, só vai ter significado para você quando você viver essa característica de Deus. Você só vai entender que Deus é todo-poderoso quando você passar por uma situação que você vai falar, se não fosse Deus agindo, eu não estaria aqui. Você só vai entender plenamente o que significa Deus ser príncipe da paz quando você passar por um problema de luta ou de angústia profunda e Deus te dar uma paz que os outros vão falar, eu não sei por que você está assim dentro dessa crise toda, e você fala, porque Deus é por uma situação que você precise de uma orientação e o conselho de Deus se revela de forma plena, total, e você vai falar, olha, não tem outro conselheiro igual a Jesus, igual ao Senhor, ele é um conselheiro maravilhoso, né? E isso em todas as facetas, a mesma coisa de Salvador.
não adianta você falar Jesus é Salvador se você não experimentou ainda a salvação. Você só vai saber que Deus é Salvador, que Jesus é Salvador na hora que você experimenta isso, quando isso se torna realidade, se transforma em significado e segurança para você. Com os dois pés firmados aí em Deus, na rocha. Segurança e significado de que Ele é Salvador e o meu consolo, então, vem dele. Ele fala ainda no Salmo, ele segue e ele fala assim, só espera nele quem sabe quem ele é. Só confia e espera uma resposta no Senhor quem sabe quem Deus é. E isso é muito importante para nós, né? Irmãos, a nossa esperança está no Senhor, né? Tem que estar no Senhor. Nossa esperança como cristão não pode estar nas grandes e maravilhosas coisas que o mundo oferece ou naquilo que eu posso conquistar sozinho. Mas a nossa esperança tem que estar no Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que tem cuidado de nós o tempo todo, né? Ele termina fazendo essa comparação quero trazer à memória essa ilustração que ele faz da criança que mama, né? Imagina, a maioria de vocês já tiveram filhos, né? E a gente sabe que quando uma criança começa a chorar de fome, não tem conversa, não tem acordo, não tem espera um pouquinho, ela vai chorar até ser atendida. Mas depois que ela mama, aquela crise toda passa. O coração aflito, o nosso coração aflito é como essa criança que chora desesperadamente pelo alimento, pela tranquilidade e pela segurança. E essa segurança, essa tranquilidade só vem de uma pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode nos dar essa segurança. E aí, depois que nós somos supridos, aí a gente fica assim, igual a criança que dorme, tranquila, já não tenho mais nenhuma necessidade. Tudo o que eu precisava, eu recebi das mãos do meu Deus, das mãos do meu Pai. Amém?